Fala pessoal, beleza? Então, voltando aqui com mais uma aula do Blender. Hoje, só retomando um pouco da aula anterior, a gente então falou só como a gente configurar a nossa interface aqui do jeito mais personalizado. Então, mostrei também as referências e aí como você pode deixar mais personalizado o seu Blender. E um pouco das cores, né, do layout também, que você pode mudar e tudo mais. Agora a gente vai falar um pouco sobre os manipuladores do Blender. Então, só para exemplificar aqui, vou dar estar numa outra tela marcada aqui, Shift A, a gente vai adicionar aqui, vai abrir esse painel de adição. Eu só estou mostrando aqui para a gente já começar a se familiarizar também. Então, Shift A, ele aparece esse painel e tem algumas coisas que eu posso inserir na minha cena. A gente vai manter aqui no Mesh e um cubo, né, eu já falar cub, né, americanizado e tal. Mas aí então tem um cubo adicionado na minha cena. Se eu quiser, por enquanto a gente só aprendeu, né, como girar aqui, ver e tudo mais. Mas se eu quiser movimentar ele, como que eu faço? Então, o jeito mais simples aqui, ó, a gente tem esses três botões aqui, que é o Move, Rotate e Scale, que tem em todos os softwares de manipulação 3D. Então, o Move, eu vou clicar aqui, ó, ele já aparece, a gente chama de gizmo, né, que é essas setinhas aqui. Então, eu posso clicar e movimentar ela aqui em um desses eixos, né? Então, lembra lá da escola do plano cartesiano, né? Então, a gente tem os x, y e o z. Na escola, só para, né, um momento cultura, a gente tinha o x, que era na horizontal, o y na vertical e o z na profundidade. Aqui o z é para cima, tá? Então, alguns outros softwares usam para cima como y, mas a gente vai usar o z aqui para cima. É só um adendo, né? Então aqui eu consigo movimentar pelos eixos. Se eu pegar aqui no meio, eu consigo movimentar ele de forma livre, né? Todos os eixos. Mas aqui eu consigo para o eixo que eu quero. Um atalho que vai ajudar bastante também é a tecla vírgula no teclado numérico, que é o del. Ele vai centralizar o seu objeto e vai fixar tudo que você movimentar aqui nele. Isso é bem útil. Deixa eu ver aqui qual que é isso no atalho, né? Porque caso você não tenha o teclado numérico, é o deixa eu ficar devendo, hein? Não me lembro onde que é aqui. Acho que é esse aqui. View Lock to Active. Não é. Eu vou achar e vou colocar aqui depois, porque eu não me lembro de cabeça. Aqui. Isso aqui, view. Então vamos lá, voltar de novo. Local view, toggle local view, que ele vai focar aqui. Isso mesmo. Fechou. Então, beleza. Então aqui voltando os manipuladores. Posso manipular aqui. Eu dei o lock lá e aí. Report. View. Pronto. Ainda tá. Eu vou ter que estar o clean. View clock clear. Beleza. Aí agora sim, isso. Beleza. É bom que aí, né? Caso aconteça com você, você já sabe como resolver isso. Fechou. Então, eu tenho aqui já, então, voltando os manipuladores. X, Y e Z. Eu também posso rotacionar. Então, para rotacionar, eu venho aqui nesse botão do lado, Rotate. E aí aparece aqui os eixos em vermelho também, a verde e azul. Então, aqui os eixos eu consigo rotacionar só nesse eixo, só nesse eixo, só nesse eixo, ou então em todos os eixos que eu tô da minha viewport aqui que eu estou vendo, né? Tudo de uma vez só. Ou então, se eu clicar no meio aqui, ó, consigo ter uma rotação mais livre também. Aqui também eu tenho o Scale, então eu posso a mesma coisa, eu posso escalonar só no eixo
que é o Y, o X ou o Z. E aí também eu posso rotacionar de forma livre, né, proporcional, clicando no meio e arrastando. Beleza. Se eu quiser zerar tudo, eu posso vir aqui, ó, do lado, se eu apertar a tecla N, se não estiver aparecendo aqui, se eu apertar N de navio, ele aparece aqui as transformações. Ou então, se eu clicar na setinha aqui, ó, certo, fui na setinha, ele apareceu, vou voltar aqui, ó, tem uma setinha bem pequenininha aqui, se eu clicar nela, ele aparece também esse painel aqui. E aqui tá vendo, tem todos os manipuladores, localização, rotação e a escala. Então eu posso vir aqui, selecionar tudo, 0, 0 e 0. A não ser a escala tem que ser 1. Beleza. E aqui eu tenho o tamanho também, dimensão em metros. Se eu quisesse uma coisa mais precisa, eu podia colocar 10 centímetros, por exemplo, 10 cm, ele vai deixar com 10 centímetros. Mas no caso aqui vai deixar com 2 metros mesmo. Beleza, então eu tenho tudo isso. Eu posso também ativar isso daqui, que é todas as transformações juntas, né? Então eu posso movimentar, escalonar e rotacionar tudo ao mesmo tempo. Então ao mesmo tempo não, né? Mas já tenho todos os manipuladores. Certo? Vou dar um Ctrl Z. Porém, essa não é o jeito mais fácil de usar aqui, né? Então, quem já está há mais tempo acostumado com o Blender, voltar lá, beleza? A gente usa muito atalho, né? Não só com o Blender, mas todo software a gente usa muito atalho. Então, o atalho desses manipuladores, então no caso aqui da translação, né, da movimentação, é o G de gato. Então, se eu apertar G, eu consigo ter uma movimentação mais livre. Ele não aparece o gizmo para mim, mas eu consigo movimentar. Então eu posso apertar aqui e soltar. Só que para eu movimentar num eixo, eu vou apertar o G e o eixo que eu quero. Por exemplo, se eu quero movimentar aqui no eixo X, aperto G, X, e aí eu movimento só nesse eixo. Se eu quiser movimentar no eixo Y, que é esse aqui, aperto G de gato, Y, e aí eu movimento o eixo. Tá vendo que aparece até a linha ali do eixo. E se eu quiser movimentar no eixo Z, eu aperto G, Z, e ele vai movimentar nesse eixo. Então é muito útil a gente trabalhar bastante com isso, né? Então, principalmente escala, né? Se eu quero escalonar só no eixo X, então eu aperto S de escala, né? E X, que é o eixo que eu quero, e aí eu só escalono ele nesse eixo. E se eu quiser rotacionar também só num eixo, eu posso R de rotation, de rotação, e X, e aí eu rotaciono só também no eixo. Então, retomando, G para movimentar, que é o de grab, né, que ele usa aqui no Blender, o S de scale, então eu posso escalonar, e o R de rotation, que eu posso rotacionar também. Então, é bem útil, é bem comum a gente usar. Eu praticamente não uso os manipuladores, uso só aqui a seleção, e aí o X, GX, GY, SX, SY. Para mim é muito mais prático usar aqui o teclado, mas aí vai de você, né? Vai de gosto. Tranquilo? Até isso acho que sossegado, né? Então, aí falando da rotação específico e da escala, tá vendo esse pontinho laranjinha aqui no meio? Quer dizer que esse daqui é o eixo do meu objeto. Então, ele vai rotacionar nesse eixo. Se eu apertar aqui, eu vou vir aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, se eu rotacionar, ele vai rotacionar com base daquele eixo ali laranja. Então, aqui ó, rotaciono nesse eixo aqui. Tudo, tá vendo que até a marquinha fica ali. Tem outras formas, né, de mudar o eixo, né? Eu vou voltar aqui tudo 0, 0, 0 e aqui 1. E vou apertar a tecla vírgula para poder, teclado numérico para poder dar um zoom. Beleza, então ele vai sempre usar esse ponto laranja, né, que é o pivô que a gente chama, que vai ser o eixo de onde ele vai partir. Tem formas de mudar ele, não vou explicar agora para não confundir muito, mas tem formas de a gente mudar ele. Então eu posso mudar, colocar o pivô, por exemplo, posso colocar nesse ponto e eu posso rotacionar só nesse ponto. Que é comum, às vezes, colocar o pivô aqui embaixo e rotacionar esse ponto. Então ele vai, todo esse pontinho laranja ele vai ficar, vai ser o pivô, né? O eixo que ele vai
ter como eixo, né? Vai ter esse ponto que ele vai ter como eixo. Então eu posso só, para exemplificar, eu apertei Tab para entrar no modo de edição. Aproveitando, eu acho que não falei isso na outra aula, mas falando aqui, para eu visualizar alguns pontos chaves, né? Algumas, entre aspas câmeras, no teclado numérico eu tenho a tecla 1, que eu vou ver a vista de frente, então eu consigo aqui ver a Front Orthographic, que é a frente chapada. O 3 vai ser o Right Orthographic, que é a direita chapada. E o 7, que é de cima. Geralmente a gente usa essas três, 1, 3 e 7 do teclado numérico, e eu consigo ver essas vistas. Tá bom? Acho que eu esqueci de falar, deveria ter falado na aula anterior, mas ficou para essa aula aqui. Para eu entrar no modo de edição do cubo, para poder fazer alguma modificação nele, eu uso a tecla Tab e vou entrar no modo de edição, e aí eu consigo movimentar ele aqui, e aí eu estou editando ele. Tá vendo que o ponto laranja ali, ó, que esse ponto aqui, ele está ficando parado, ele não está movimentando, então quer dizer que esse eixo ele vai rotacionar partindo desse ponto. Então só para exemplificar, estou movimentando aqui, apertei o G, movimentei, deixei ali, apertei Tab para sair do modo de edição, então tá vendo que o pivô, ó, mudou de lugar, né? Eu consigo movimentar ele, ó, dessa base aqui. Não se preocupe com isso agora, a gente vai depois trabalhar um pouco melhor nisso, mas é só para você entender, às vezes dá alguma coisa errada aí, você sabe prestar atenção nesse pivô. Eu também posso alterar essa movimentação, vou voltar aqui, deixa eu dar uns Ctrl Z para voltar. Beleza. Eu também posso mudar, tem outras opções, né, que eu posso mudar a rotação para global, local, normal, gimbal, view ou 3D cursor. Não vou entrar em detalhe, mas eu posso mudar só rapidamente aqui, ó, só para a gente entender. Aqui eu posso mudar para view. Tá vendo que o manipulador mudou aqui, ó. Tava no global, que é os eixos globais, né? E aqui pela view. Então, do que eu estou vendo, eu posso movimentar pelo que eu estou vendo. Então aqui, ó, no eixo só que eu estou vendo. Estou mostrando isso aqui para você ficar atento, porque por algum motivo, sei lá, algum clicou numa tecla que já mudou automático aqui, você preste atenção nisso quando você for mudar, tá? Beleza, então, acho que essa aula já está ficando muito longa, eu vou parar por aqui e a gente volta na próxima aula. E aí qualquer dúvida é só me mandar, tá? Não sei se esse vídeo vai para o YouTube, mas qualquer coisa só me manda nas minhas redes sociais, aí você me manda as suas dúvidas, beleza? É isso, abraço e até a próxima aula.